João, e ele levantou da oração e começou a falar em linguagem e correr em volta daquele barraquinho de lona. Quando ele entrou dentro da casinha da irmã, nosso irmão Adão abraçou ele e falou: João, nós cremos na revelação de Deus. Montou na caminhonete, irmãos, e foi para lá. Quando ele chegou no sítio da irmã, que ele virou a caminhoneta, a irmã estava arrumando cozinha e viu a marca branca na testa do cavalo. Deus tomou a irmã em língua e saiu de encontro com a caminhoneta. E ele parou a caminhoneta e a irmã falava em linguagem. E ele falava: dona, é aqui que mora o João? E a irmã falando em língua, ele não entendia nada. Falou: não estou entendendo nada. Eu nunca vi brasileiro falar estrangeiro. Mas a irmã falava a linguagem dos anjos, marca branca na testa. E conforme o João contava, o fazendeiro chorava: João, deixa de contar, João, senão vou dar o cavalo de graça. O irmão pagou 12 mil no cavalo e o fazendeiro foi embora. O irmão João chamou a esposa, o filho e entrou no quarto. Vamos agradecer a Deus. Dobrar o joelho e agradecer ao Senhor. Quando ele estava orando, João fez um voto a Deus. Falou: Senhor, eu vou montar no cavalo, Senhor, e vou soltar a rédea dele no chão. Se ele chegar no sítio da irmã sozinho, está confirmado. Quando Noé fez a arca, não buscou o cavalo na corda, não amarrou a onça nem os animais. Falou de 2 em 2 e eles entraram na arca. E a esposa olhou para o João e falou: João, você está tentando Deus, João? Falou: não, mulher, se é da irmã ele vai entrar sozinho. Isso é obra para quem crê, irmandade. Mas ele montou no cavalo e soltou a rédea no chão. Cada carreador que passava, o cavalo olhava, mas não entrava. E Deus tomava o irmão João em linguagem, e as criaturas diziam: o crente está ficando louco, montado em cima de um cavalo falando em linguagem dos anjos. Mas quando ele chegou no sítio da irmã, o cavalo entrou sozinho. A irmã viu o cavalo, começou a passar a mão no cavalo. A vizinha abriu a janela, quando viu o cavalo, colocou as 2 mãos na orelha e desceu gritando: o teu Deus é terrível, o teu Deus é terrível. A partir de hoje sou crente da tua igreja. A paz de Deus, irmã. Deus chamou ela na graça e mais 15 almas. Irmãos, a obra não parou por aí. Quando foi num dia de manhãzinha, o irmão João foi no armazém comprar 1 litro de óleo. E quem não estava naquele cavalo, na charretinha da irmã, Deus batizava com a promessa. Outro dava dom de expulsar demônio. E foi uma correria naquela fazenda. Irmãos, aquele comentário ficou por muitos dias. E o irmão João chegou na venda de manhãzinha para comprar óleo. E tinha um valentão muito bravo. Batia em 4 homens de uma vez só e falava para o dono da venda: você está sabendo de um cavalo que faz milagre? Diz que o povo anda no cavalo e fala em língua. Aí ele falou: estou sabendo. Qual quem deu o cavalo está chegando aí. O irmão João entrou para dentro do armazém e aquele valentão foi falar com ele. E ele ficou na comunhão e falou: não, eu não trouxe nenhum cavalo, foi Deus que preparou. Aí aquele valentão virou para ele e falou: João, vamos fazer uma aposta? Ele falou: eu não faço aposta, eu sou servo de Deus. Mas você faz negócio? O negócio eu faço e cumpro. Eu falei: então vamos fazer nós 2. Eu monto nesse cavalo e tomo a volta nele. Se eu não sentir nada que esses crentes sentem, você vira católico. Ele falou: tá feito. E se eu montar nesse cavalo e Deus me selar com a promessa também, eu viro crente da congregação. Irmãos, montou no cavalo e começou a correr. E a nossa irmã falava: João, ele vai roubar o cavalo. Não vai roubar nada, irmão, fique em paz. Se ele roubar o cavalo, Deus fulmina ele. Mas ele montou no cavalo, irmãos, e correu 2 quilômetros. Quando ele virou de frente, que veio, irmãos, desceu chorando e falando em língua. Abraçou juntos na comunhão do céu. Sente alegria, irmão, de gravar esse testemunho aqui, para que possa fortalecer tua fé, tua comunhão, para que possa, onde chegar esse testemunho, Senhor, entrar dentro do teu coração e você acreditar e crer que o Senhor pode fazer obra, que aquilo que pedimos não fica em oculto, não é esquecido por nosso Deus, mas o Senhor entrega na nossa mão naquele momento que Ele mais acha que precisa. Quero agradecer a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. O testemunho que eu vou contar aqui, o testemunho quando o Senhor selou com a promessa do Teu Espírito Santo, irmão. Nascido num berço cristão, quero agradecer a Deus que desde pequeno caminhando nessa graça. Com a idade de 10 anos, o Senhor já estava colocando na orquestra para tocar. E eu tocava o meu violino com grande alegria e com grande fé e acreditando naquilo que o Senhor colocava dentro do nosso coração. Agradeço a Deus que o Senhor com 12 anos me chamou nas águas do santo batismo. E estou aqui dizendo que Deus é bom, pois já se completam 9 anos. Quero agradecer a Deus, irmãos,
que o meu desejo de ser selado com a promessa do teu Espírito Santo já era desde pequeno. Quero agradecer a Deus que chegava para minha avó, com a idade de 10 anos, e falava: vó, eu quero ser selado com a promessa do Espírito Santo. Eu quero falar em língua, avó, o que eu tenho que fazer. Fui criado pela minha avó desde que nasci. Minha avó, uma cara serva de Deus, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: olha, você tem que fazer o seguinte para ser selado. Quando entrar dentro da casa do Senhor, entra na comunhão. Coloca tuas alparcas para fora e entra na comunhão dando glória. Senta no banco, dá glória a Deus, dá aleluia. Busca a comunhão que você pode ser selado. Ali, irmãos, na comunhão, eu pequenininho, 10 anos de idade, entrei na casa do Senhor. Entrei na comunhão, sentei no banco e comecei a dar glória. Um culto bem abençoado, um culto fervoroso. Agradeço a Deus que ali, dando glória, dando aleluia, morava eu no interior, ali na cidade chamada Pederneiras. E aquele culto glorioso, eu pequeno dando glória, dando aleluia, dando glória, dando aleluia. E a igreja tomada por Deus, aleluia, chorando. Olhava para o lado, um falando na linguagem, olhava para o outro falando na linguagem. E eu ali nada acontecia. Agradeço a Deus que o culto terminou. Fui embora e falei para minha avó: nossa, avó, de glória, de aleluia, senti Deus, chorei, mas nada aconteceu. O que será, avó? Eu quero ser selado, o que eu preciso fazer? Agradeço a Deus, bendito é o Senhor. Vai entrando na comunhão, vai dando glória, vai dando aleluia, vai sentindo Deus aí através dessa obra. Agradeço a Deus que a minha avó, olhando dentro dos meus olhos novamente, falou assim: olha, você tem que dobrar a comunhão. Aleluia, dobrar a comunhão, isso, dobrar a comunhão. No culto seguinte vai, dobra a tua comunhão, dá mais glória, dá mais aleluia, que você pode ser selado. Agradeço a Deus que assim fui. Passou o outro culto, fomos. Aleluia, entrei dentro da casa do Senhor, sentei no banco ali, e mesma coisa, um culto glorioso, uma palavra estrondosa, aleluia, nós sentindo Deus, as lágrimas vertendo no nosso rosto, olhava para o lado os companheiros dando glória, dando aleluia, de repente a linguagem tomava, olhava para o outro a mesma coisa, olhava no banco da minha avó, minhas primas, tudo falando na linguagem, falavam várias linguagens diferentes, agradeço a Deus que eu ali chorando, mas nada, aleluia, nada de minha língua enrolar, nada da linguagem descer, mas agradeço a Deus, irmão, que eu tive, aleluia, fé ainda, mas daquele dia eu saí triste, saí, aleluia, até angustiado e falei: vó, aleluia, nada aconteceu. Depois do culto eu falando com ela, falei: mas vou fazer o seguinte, vó, não vou pedir mais, aleluia, eu não quero mais, quando o Senhor quiser ele vai selar, se ele não quiser tudo bem, eu acho que ele não quer me selar, acho que não lembra de mim, olha o meu pensamento, irmão, mas agradeço a Deus, bendito é o Senhor, que assim foi. 12 anos o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, aleluia, e foi passando o tempo, tinha 12 anos, passou 13, 14, 15, 16, e quando 17 anos, irmão, já era moço, aleluia, bendito é o Senhor grande, já entendia das coisas, agradeço a Deus que ali morava com a minha avó, agradeço a Deus que minha mãe, uma cara serva de Deus, teve um acontecimento no seu casamento, ela teve que se separar, mas agradeço a Deus que ela veio morar para minha cidade, ia morar ali perto da casa da minha avó, agradeço a Deus que a minha avó chegou para mim e falou assim: olha, Adrian, olha, filho, eu vou falar uma coisa pra você, sua mãe tá vindo pra cá com seus dois irmãos que são pequenos, Elias e a Carol, bendito é o Senhor, ela vai morar sozinha, você é o irmão mais velho e vai ser o homem da casa, eu não tô te expulsando daquele casa, porque você sabe que eu te criei desde que você nasceu, mas vai lá morar com a tua mãe, dá uma ajuda, uma assistência pra ela, porque você é o irmão mais velho e vai ser o homem da casa, bendito é o Senhor, eu agradeço a Deus que virei pra minha avó e falei assim: tá bom, vó, eu vou lá ajudar a mãe, vou morar com ela, e a minha avó falou assim: a casa tá aberta pra você, eu não tô te expulsando, aleluia, mas vai lá ajudar ela. Eu falei: tá bom, vó, aleluia, fui lá morar com a minha mãe, ela morava perto da casa da minha avó, agradeço a Deus, bendito ao Senhor, que a minha mãe é uma cara serva de Deus, pela perseguição, pelas coisas dessa vida, pelo dom, ela não tá nessa graça mais, mas eu tenho certeza e acredito que o Senhor pode pegar na mão dela e trazê-la de volta, bendito é o Senhor, quero agradecer a Deus, minha mãe é uma cara serva de Deus, trabalhava de faxineira na casa de uns idosos, ela ia, voltava a pé, era bem distante, mas minha mãe permaneceu na fé. Agradeço a Deus que ali eu cuidava dos meus irmãos como fosse uma segunda mãe para ele, bendito é o Senhor, aleluia, eu cuidava dele, dava comida, aleluia, varria a casa, fazia um serviço ali doméstico, mas agradeço a Deus, bendito é o Senhor, que a minha mãe, ela ia, voltava, e minha mãe é uma cara serva de Deus, porque quando ela chegava em casa, nós estava ali, antes de chegar ali logo dentro de casa, ela saudava nós capazes de Deus e falava assim: pera aí que eu vou lá orar, depois que eu orar eu venho falar com vocês, eu agradeço a Deus, irmão, que isso eu vi
com meus próprios olhos. Isso leva de ensinamento e vocês levem também, bendito é o Senhor. Ela chegava, antes de conversar com nós, nos saudava e ia lá orar. Ela ajoelhava, irmão, ficava de 1, 2, 3, 4, ficava muito tempo de joelho. Eu fico 20, você fica 20, nós ficamos 20, 30, 40 minutos de joelho e nós já começa a reclamar, bendito é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que ajoelha na comunhão, sente Deus, não importa quanto tempo fique, se é 1, 2 horas, mas sente Deus de verdade. Mas quanto mais você ficar de joelho e pedir pro Senhor, Ele vai te atender. Glória a Jesus. Agradeço a Deus que aquele dia eu sentei ali com meus irmãos no sofá e fiquei escutando a minha mãe. A gente sempre gostava de ouvir ela na comunhão orar, porque o céu descia naquele lugar. Mas um dia minha mãe chegou, bendito é o Senhor, lembrando que eu não era selado ainda. Aleluia, agradeço a Deus. Com 17 anos de idade, minha mãe chegou ali. Ela nos saudou e fez o mesmo procedimento, irmão. E quantas vezes eu vi nós passar necessidade, aleluia, tiver faltando coisa em casa, a minha mãe ir lá, bendito é o Senhor, ajoelhar, orar a Deus, passar 10 minutinhos, aleluia, alguém for lá suprir a nossa necessidade. Ou o Senhor queria testar nossa fé, no outro dia, bendito é o Senhor estava suprindo a necessidade. Quantas vezes eu vi minha mãe orar, dobrar o véu, aleluia, na hora que ela dobrar o véu, aleluia, bater palmas, irmã da piedade ir lá e suprir a nossa necessidade. Glória a Jesus, dá glória aí, porque o Senhor opera milagre, aleluia, opera obra, e você nem imagina, bendito o Senhor, você nem imagina o poder da tua oração, você nem imagina o poder do teu glória, você nem imagina o poder do teu aleluia. Então entra na comunhão aí, vai sentindo Deus através desse testemunho aqui, que o Senhor pode passar com um anjo dentro da tua casa, suprindo a tua necessidade, cumprir o desejo do teu coração, e tu dá glória a Deus na terra. Agradeço a Deus que a mamãe chegou nesse dia, bendito ao Senhor. Ela entrou e mesmo o procedimento nos saudou e falou, vou lá orar, buscar Deus, né? Eu tava passando uma necessidade nesse dia. Ela entrou no quarto, ficamos no sofá ali e ficamos quietinhos, falamos, vamos escutar a mãe orar, vamos escutar, porque é muito lindo. Nós sentia Deus através disso. Agradeço a Deus que a minha mãe foi, começou a dar glória a Deus e dali começou a ser uma oração. De repente a linguagem tomou minha mãe. Eu senti que o céu abriu naquele momento, o telhadinho daquela casa se abriu. Aleluia, ela falava na linguagem tão linda, chorava. De repente parou, cessou tudo aquilo. E nós ficou sentado, ficou uns 30 minutos ali sem falar nada. Eu me preocupei, minha mãe é baixinha, pequenininha, sabe, irmãos? Agradeço a Deus que peguei, entrei ali no quarto, aleluia, e falei para meus irmãos, vou entrar no quarto, fica aí sentado que eu vou no quarto ver o que aconteceu com a mãe. Ela parou de falar, ela não tá falando mais nada, eu vou lhe ver o que aconteceu. Aleluia, quando eu aleluia, entrei na porta do quarto, pisei ali no quarto, me deparei com a minha mãe, aleluia, no chão deitada, parecendo, aleluia, que o Senhor tinha levado ela, alguma coisa do tipo. Eu me desesperei, minha mãe parece uma criança, como eu falei, pequenininha. Eu catei ela nos braços, coloquei na cama, chamei meus irmãos para orar. Minha irmã era batizada e selada, meu irmão não era, mas meu irmão tinha o dom de cantar, coloquei eles ali e falei, vamos orar. Eu não sei o que aconteceu com a mãe, eu lembro que coloquei o véu na cabeça dela, não coloquei, irmão, minto, eu peguei, ajoelhei, coloquei a mão na cabeça dela, irmão ajoelhado, e os meus irmãos do lado, e comecei ali a dar glória a Deus, comecei a dar glória a Deus, e meus irmãos também, glória a Deus, minha mãe ali desmaiada, como se estivesse morta. Aleluia, de repente, saiu uma oração da minha boca, a oração saiu, e no meio daquela oração, irmão, só para quem acredita, eu sei que você acredita, aleluia, de olho fechado, eu vi como um clarão em branco apareceu na minha frente, como uma pessoa, um ser tivesse ali, e aleluia, bendito Senhor, daquela oração que estava saindo da minha boca, aleluia, minha linguagem colou, aleluia, no meio daquela oração, aleluia, o Senhor me selou com a promessa, foi 40 minutos falando na linguagem, aleluia, agradeço a Deus, irmãos, que quando tudo aquilo cessou, eu abri meu olho, irmãos, bendito ao Senhor, e olhei para minha mãe, a minha mãe de olho fechado, aleluia, as lágrimas corriam do rosto dela, eu agradeço a Deus que ela foi abrindo o olho devagar, eu olhei para ela e falei assim, mãe, conta para mim o que aconteceu, mãe, ou onde você estava, o que aconteceu? Ela pegou e falou assim para mim, por que você me acordou? Eu estava num lugar muito lindo, mas vou contar para você, filho, o que aconteceu, eu estava aqui orando, a virtude foi tanta que a minha, aleluia, minha carne ficou, meu espírito foi subindo, tá escrito, irmão, é bíblico, Paulo foi até o terceiro céu, aleluia, nós não tem como mentir, irmão, porque nós é assim, nós mata a cobra e mostra o pau, irmão, é assim, nós não tem com essa não, nós não precisa mentir daquilo que Deus faz, porque mentiroso não entra no reino da glória. Agradeço a Deus que a minha mãe contando, ela falou que foi subindo no primeiro, foi subindo no segundo, foi subindo no terceiro céu e parou lá, de repente ela olhou num lugar, ela falava, era um lugar muito lindo, filho, com as praças
calçada de ouro, tudo reluzente, água cristalina, tudo diferente. De repente, apareceu um ser muito alto na minha frente, na tua cabeça tinha um arco celeste. Ele catou na minha mão e começou a caminhar comigo. Eu peguei e falei assim pra ele: eu não quero sair daqui, deixa eu ficar aqui, eu não quero voltar na terra, lá é muito sofrimento, muita dor. Ali vocês acreditam, irmão, bendito seja que a dor que você tá passando, o Senhor vai cessar ela, dá glória a Deus aí, aleluia, agradeço a Deus que foi caminhando, e aleluia, ele pegou e falou assim: olha, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Levou ela até um lugar, irmãos, ela olhou lá embaixo, falou: olha lá embaixo. Ela olhou lá embaixo, falou: o que você tá vendo? Eu tô vendo meus filhos lá. Isso, seus filhos lá, aleluia. Tá vendo lá embaixo? Tá vendo? Então, seja firme e fiel até o fim, cuide deles, são 2 ovelhas que eu te dei para você cuidar. E se for firme e fiel até o fim, voltarás e morarás aqui comigo eternamente. Agradeço a Deus que esse momento, o anjo desceu lá, aleluia, apareceu na minha frente, colocou a linguagem na minha boca, e eu tô aqui dizendo que Deus é bom, glória a Jesus. Então acredita, irmão, pode passar o tempo que passar, pode passar, aleluia, o tempo que passar, mas o Senhor cumpre o desejo do nosso coração, por nome dele ser glorificado. Então acredita e creia que aquilo que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir, por nome dele ser glorificado. Deus abençoe a todos, irmãos. Aqui é uma árvore comprida, aleluia, que o anjo possa passar aí dentro do teu coração, da tua alma, tirar tudo que não presta e botar aquilo que tem que botar. Creia, acredite que possa que a linguagem africana, a linguagem italiana, a linguagem francesa, a linguagem chinesa possa passar aí com a cavalaria celestial e o nome de Deus ser glorificado. Deus abençoe a todos. Na cidade de Colatina, o nosso irmão, muito crente, fiel a Deus, levantou domingo de manhã e preparou seu cavalo, que ainda lá eles usam muito ainda o cavalo como locomoção. E ele pegou seu cavalo e foi até uma venda no centro de Colatina comprar alguma coisa para passar o domingo. E quando ele chegou na venda, tinha um cangaceiro, um homem fazendeiro muito rico, falando pro dono da venda: hoje eu levantei com o desejo de dar um tapa na cara de um homem. E quando ele estava falando isso pro dono da venda, o irmão estava entrando. O dono da venda, sabendo que era irmão da congregação, disse: se você tem esse desejo, bate na cara do crente, porque está escrito que se bater na cara do crente, ele vira outra face. E quando o irmão chegou perto do balcão, aquele homem disse: o crente, é verdade que está escrito na sua Bíblia que se bater na tua face, você vira outra? Falou: está escrito sim, só não sei se eu vou suportar. E naquele momento, irmãos, aquele homem deu 10 tapas, um diferente do outro, na cara do nosso irmão. Ele comprou o que tinha que comprar, abaixou a cabeça, saiu triste, questionando com Deus e dizendo: eu não acredito, Senhor, que tu me deixou tomar 10 tapas na face e tu não fez nada. Montou no seu cavalo, irmão, e saiu em alta velocidade, disparadamente. E quando ele passou um topo que já não avistava mais em venda, ele escutou como barulho de muitos cavalos que corriam atrás dele e gritava: ó crente, para aí, crente, ó crente, para aí. E ele consigo disse: paro nada, tomei 10 tapas na cara e ainda vou parar. Mas com muita ligeireza aqueles homens alcançaram ele e disseram: ô crente, volta lá, porque nós quer saber
Que Deus é esse que você serve na terra? Ele, irmãos, deu meia volta no cavalo e voltou. Quando ele já estava vendo de longe, ele viu uma grande multidão que estava em frente à venda. E ele, irmãos, quando foi se aproximando, a multidão foi abrindo. Irmãos, e quando ele olhou no meio daquela multidão, aquele homem que tinha batido na sua face estava caído todo ensangrentado no meio da multidão. E ele foi perguntar, e quando desceu do cavalo, ele dizia: socorre o homem, ele está machucado. E o povo diz: não tem como mais socorrer, ele está morto. Irmãos, e ele: mas o que aconteceu? Então o dono da venda disse para o nosso irmão: ele deu 10 tapas na tua cara, tomou uma pinga e disse: hoje eu vou dormir o domingo mais feliz da minha vida, porque eu bati na cara, e ainda na cara de um crente. E quando ele saiu na porta da venda, foi montar num cavalo domado por ele há mais de 5 anos. Quando ele foi colocar o pé no estribo do cavalo, o cavalo deu um coice nele, e antes que ele caísse no chão, o cavalo deu 10 coices, um diferente do outro, e matou ele na hora, porque mexeu aonde não podia mexer. E tem até hoje lá em Colatina essa obra como justiça e providência de Deus. E Deus mandou contar essa obra nesta manhã e dizer para todos deste grupo: se você está sendo injustiçado com alguma coisa, glória ao nome do Senhor. E o inimigo está tentando brincar com a tua moral, brincar com a tua crença, ou até mesmo brincar com a tua face. O Senhor manda te anunciar nesta manhã: hoje não será o coice de um cavalo, mas a mão do Todo-Poderoso vai passar onde está a tua prova, e Deus vai fazer justiça para o nome dele ser glorificado. Amados, na comunhão da inspiração da palavra de Deus, uma parte em meu coração e desejo passar para os irmãos. Tudo do tempo da congregação. Ponto de reflexão: quem orava entre 1985 e 1995? Mudam-se os tempos, os governos e até a consciência coletiva. E às vezes nos deixamos levar pelos novos tempos e nos modernizamos. Falo aqui não da tecnologia essencial que necessitamos no nosso dia a dia, mas das coisas que amortecem e matam a consciência. Mas uma coisa permanece, é a prova de tempo. É imutável, que são as lembranças que Deus colocou em nossos corações. Alguém orou na casa da irmã Exaltina, na freguesia do Ó, na época da Assembleia, quando se reuniam irmãos da Europa e oravam, homens e mulheres consagrados a Deus. Até altas horas da madrugada, alguém viu pessoalmente o Silas testemunhando, o Cabo Borges testemunhando, o Fernando de Bauru testemunhando, o Elmo cabeleireiro do Orlando, da região da freguesia do Ó, da Marinete que profetizava tocando violão, da casa do Washington e da Kelly, onde os irmãos iam orar depois dos cultos gloriosos na Vila Ré. Alguém mais antigo de caminho teve a oportunidade que eu não tive de congregar em Sarapuí dos Antunes, quando o irmão Ezequiel ainda atendia os cultos. Alguém congregou com o Edson do Morro do Índio em Santo Amaro, ou teve a oportunidade de congregar com o Fernando da Vila Remo, quando aquele lugar era o céu aberto. Alguém conheceu o Valtinho, que era companheiro do Edson do Morro do Índio e foi caseiro do Jardim São Bernardo? Quem orou no funeral da sua mãe e Deus ressuscitou ela no meio do funeral? Alguém ouviu falar da irmã Maria Antônia de Votorantim, que tinha o esôfago fechado e não podia se alimentar ou tomar água e vivia pela fé? Alguém ouviu falar do irmão Francisco da Vila Remo,
que Deus ressuscitou dentro do necrotério. A enfermeira desmaiou, um paralítico levantou da cadeira de rodas e saiu correndo, chamaram o médico e ele veio e falou. Seu Francisco, veio de banhista, parou a praia inteira para rir, porque ele foi indo para a água de terno e gravata e com a pasta na Bíblia debaixo do braço, entrou na água e falou, e agora, senhor? E uma voz disse para ele, entra na água e pula 3 ondas. Ele pulou 2 ondas e quando ele foi pular a terceira, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça dentro da água, saiu todo molhado, todo mundo rindo. Aí ele parou na frente de 3 mulheres, estavam sentados na esteira e falou, agora dá para vocês voltarem para a igreja? E uma delas respondeu, agora dá sim para voltarmos para a igreja, porque eu sou organista, ela é auxiliar e a outra é examinadora, estamos as 3 paradas. E eu falei para elas e combinamos que só voltaria para a igreja se Deus mandasse um crente de terno e gravata entrar dentro da praia, mergulhar e depois viesse falar conosco. Aí saiu o irmão andando e as 3 atrás enrolado em sua toalha. Fala a verdade, é o poder de Deus. Que saudade, não existe mais o lugar. Outro dia passei lá, tudo tinha mudado. O restaurante do irmão Cláudio da freguesia do Ó ficava na Galeria 7 de Abril, no centro de São Paulo. Era o nosso quartel-general. O Cabo Borges almoçava lá. O Hamilton da Pedreira, que hoje é cooperador de jovens do Gleba. O do Darcido Salzeda, que já era cooperador. Os irmãos de Osasco, tantos amigos. O Tecão, quando vinha de Assis. O Devilso, diácono do Grande Aviana. O Luiz, do Santa Terezinha, em Pirituba, já passou por lá. Era o nosso quartel-general. Esquecíamos que era um restaurante, as mesas vizinhas tinham que se conformar em ouvir as maravilhas. Quantos amigos fizemos, como era contagiante, quantas viagens foram combinadas ali, quantos cultos. O Silas, que morreu no acidente de avião, passava por lá, o Serginho, o Abner, e tanto quanto amamos, mas nem sabemos ou lembramos o nome, mas eram cúmplices da mesma alegria e na mesma comunhão, sem contar também que a comida era boa, era de qualidade. E o Valtinho de Paraguaçu, da Comum do Djalma, cooperador de jovens, era um moço que antes de Deus chamar, ele era travesti, se vestia como mulher, tomava hormônio feminino. Os pais dele eram crentes e um dia o Walter estava na avenida fazendo ponto, como se dizem. Ouviu uma voz dizendo, sai daqui, olhou para o lado e não viu ninguém. Ficou parado e a voz gritou, sai daqui. Ele saiu correndo, quase caindo porque estava com um sapato feminino de salto alto. Quando ele passou na frente de uma congregação, a voz falou, entra aí. Ele falou, eu não vou entrar. E a voz gritou, entra aí. Ele subiu as escadas e ficou parado diante do átrio. Veio uma porteira e falou, senta ali, filha, o lugar das mulheres ali. E ele gritou, eu não sou mulher. E ficou de pé até o final do culto. Quando chegou em casa, reuniu as roupas femininas, os cosméticos e as pinturas, e jogou tudo nos pés da sua mãe. E falou, a partir de hoje não preciso disso, porque você é um servo de Deus. A mãe virou e falou, como você diz que vai ser um servo de Deus com cabelo desse tamanho? Ele respondeu, mãe, Deus começou a obra pelos meus pés e vai terminar pelos meus cabelos. Se batizou quando tinha uma semana de batizado, bateu à noite na porta do quarto dos seus pais e disse, mãe, Deus mandou te avisar para arrumar sua casa, porque dentro de uma semana ele vai vir todo, já uma descendo do púlpito, e ele subiu e continuou exortando a mesma palavra, da mesma virtude. Que saudade, meu Deus! Saudade da casa da irmã Antônia, um Marcos nas nossas vidas. A casa da irmã Antônia da Vila Rica, região da freguesia do Ó. Alguém sabe como aquela casa se tornou uma casa de oração? O casal, irmã Antônia e irmão Benedito estavam firmes, porém os filhos batizados haviam parado, os que não eram batizados não queriam saber de nada. E o casal orando, chorando, buscando sozinhos, e um dia estava buscando a Deus junto com o irmão Francisco, o irmão Chicão do Limão. O irmão Chicão foi no meio da sala e chamou o casal. Eles vieram, ao pegar suas mãos, disse, vocês esperam a obra de Deus dentro da vossa casa, mas para Deus operar essa obra, Ele precisa quebrar os ossos. Ele pergunta, vocês estão preparados para eu entrar na casa de vocês e quebrar os ossos do casal? O casal pulou e falou, amém, Senhor, quebra mesmo, faz a sua obra, aleluia. Mas eles não sabiam que o detalhe
que o casal estava na firme e na graça. Achou que seriam, às vezes, a rebeldia da mocidade, mas aconteceu ao contrário. O irmão Benedito vinha calmamente dirigindo o seu fusquinha na via rápida e teve um derrame no volante, perdeu o controle do carro, bateu o fusca em uma pedra, entrou em coma na hora com fratura e traumatismo craniano. A irmã Antônia quebrou as 2 clavículas, quebrou 6 costelas e 2 costelas perfuraram seus pulmões. Ficou os 2 na UTI. O irmão Dito ficou 3 meses em coma. Os médicos disseram que nenhum dos 2 iria viver. Interessante os caminhos de Deus. Deus havia falado na boca do irmão Chicão que ia fazer a obra com a casa, teria que quebrar os ossos, e quebrou mesmo. Sabe o que aconteceu? Os filhos que estavam parados voltou a congregar e viraram crentes do dia para a noite, e os que não eram batizados correram para o batismo das águas. Enfim, no modo de Deus sempre dá certo. Aí parecia que fazia vista grossa, que não percebia que toda noite tinha até 3, 4 orações na casa da irmã Antônia. Vimos o Dito sair do hospital, voltar a tocar seu instrumento, e o terrível ver a mulher toda quebrada, quando tomada de Deus, manifestar o poder da linguagem e da visão que faz com que o rei do inferno fique calado, escondido atrás do seu trono. É lógico que nisso Deus é glorificado, porque sendo nós pó, fracos, arrebentados, ai de nós, se não houvesse o mesmo poder no sangue do justo, para nos justificar e salvar todos os dias. Somos nada, é apenas isso, nada. Mas nada disso reside a glória de Deus, porque o inimigo ousou a desafiá-lo, e Deus não se permitiu colocar a mão nele, autorizou que um anjo lançasse de lá de cima. Aqui na terra, ele mostrou para o adversário porque não aceitou um combate direto com ele. Ora, já está provado mais que a B, que o homem não é nada, e se mesmo não sendo nada, Deus nos deu a graça de pisar na cabeça da serpente. Então, através de nós, Deus está mostrando para o demônio que ele é menos que nada. Despedida de solteiro do irmão Cabo Borges, da reunião da mocidade na central de Carapicuíba, o irmão Hermelindo de Cabriúva atendendo. Quem estava lá não vai esquecer, nem quando estiver no céu a igreja lotada, corredores, átrios, galeria, janela, não dava para se mexer, músicos tocando de pé no corredor. O Silas testemunhou, meu Deus, contou a obra do Maciel, e mais 2, parecia que ia dar infarto de tanta visitação. O Serginho também testemunhou, e aí veio o massacre. Hermelindo mandando Borges contar tudo, ele contou. A manifestação de Deus em nós era uma mistura de riso, de grito, de choro, de lágrima. Aquilo já era uma amostra do que será no céu. Chegou a hora da palavra, o irmão Hermelindo falava, a mocidade fica na comunhão, porque Deus me revelou a palavra, que eu acho meio estranha para ler numa reunião de mocidade, mas nós vamos fazer o que Deus mandar, vamos fazer a parte que fala do endemoniado de Gadareno. E leu a palavra, quando terminou de ler, ficou alguns segundos parado, calado, e falou, mocidade, eu lembrei de uma coisa agora. Uma noite eu estava orando de madrugada, e meu pai que está aqui hoje falou para mim, Hermelindo, um dia eu vou te revelar uma palavra numa reunião de mocidade, e você vai achar que essa palavra é meio estranha, mas pede para a mocidade ficar na comunhão, porque eu vou fazer uma obra. Então, mocidade, a palavra é essa, o endemoniado de Gadareno, e Deus não vai falar muita coisa não, ele já mandou um trator aqui dentro, a mocidade aí de cima da galeria, segura alguém que for cair desde cima, porque hoje vai cair muito espírito nessa igreja, porque a palavra de Deus é essa, demônio, sai da minha igreja agora. Não ouvi mais palavra, mas sim um grito de dentro da igreja, o povo pulando, glorificando, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, e os espíritos iam caindo. Teve gente que viu o moço descer as escadarias, se arrastando como cobre, segurava quem podia para não cair da galeria. Mesmo se o Hermelino quisesse pregar, não existia amplificador ou microfone que aguentaria. Então ele só ficava sorrindo, manifestando e mandando beijo para o letreiro em nome do Senhor Jesus. Não aguentávamos mais a presença do Senhor. Hermelindo pediu para vir orar uma menina de 5 anos de idade com voz de anjo, que orou no microfone do púlpito com a sabedoria de um ancião, com o peso de um apóstolo, com o peso de um crente fiel e convertido.
Sinceramente, eu acho que nesse culto eu morri e nasci de novo. E essas não dá para esquecer. Então não dá para esquecer. Um dia fui com o Fernando de Bauru, que atende agora em Assis, na casa da irmã Abigail da freguesia. Estávamos orando com a família, o dono da casa estava na maior virtude do mundo, glória a Deus, aleluia. Aí Deus tomou o Fernando e falou, glória a Deus, aleluia. Tem crente que parece tatu, anda com a gordura escondida debaixo do casco. Quando o servo de Deus vem orar aqui, o irmão fala, glória a Deus e aleluia. Mas quando o servo de Deus não está aqui, com essa mão você bateu na serva, com esse pé você chutou ela e com essa boca você blasfemou. De que eu falei na boca dela, e por isso eu te diz, Deus, com essa mão você nunca mais bate em ninguém, com esse pé você nunca mais chuta ninguém, com essa boca nunca mais vai blasfemar. E aconteceu que passou alguns dias, Deus 3 derrames seguidos no irmão, travou a perna, travou o braço, entortou a boca, não conseguia mais falar, só falava sílabas por sílaba. Glória ao nome do Senhor. Depois disso o Fernando ficou com remorso de ver o homem naquela situação e trouxe o irmão Expedito sem contar nada para ver se Deus revogava a sentença na boca dele. Vieram na casa e quando o irmão Expedito passou pelo batente e viu sentado no sofá, olhou para ele e disse, isto que eu te fiz ainda é pouco pelo que você fez com a minha serva. Aí pronto, o homem foi chamado para revogar a sentença, mas deixou uma sentença maior ainda. Aí passou uns dias, o servo de Deus foi internado e estávamos orando na Vila Rica, na casa da irmã Antônia. A irmã Iracema de Tapetininga pregou para a irmã Abigail, aquele que não está aqui Deus não quer mais e nem o inferno quer, de onde ele está não volta nunca mais. E o servo de Deus já saiu do hospital entubado no algodão, vestido de terno com as mãos cruzadas e todo enfeitado com cravos de margarida. A irmã Abigail, Deus já recolheu mais os filhos dela, o irmão Claudinei, cooperador de jovens em Santa Amaro, o genro do irmão Zezé, ancião da Vila Castelo. São tudo histórias e feitos que o Senhor fez na nossa vida. São apenas lembranças que ficou marcada na trajetória da nossa história. Lembranças que são saudades, que são revertidas em comunhão e virtude. Para todos esses mártires da graça, mártires do nosso atual, profetas do Senhor que fizeram parte das décadas de 85, 95, muitos deles já não estão mais no nosso meio, mas aqueles que permanecem firmes na comunhão, escondidos, isolados, sentem mesmo esta revelação que estamos sentindo agora. A palavra de Deus revelada com o Espírito Santo. Ô Guto, que saudade de ti, meu irmão. Minha alma se alegra de ter notícias tuas. Que saudade, meu irmão. Eu fico relembrando, tu me ajuda, né? Aquilo que eu esqueci, o que eu trocar. A lembrar. Mas tem coisas que ficou marcado na nossa alma, na nossa mocidade. Se não der para contar um áudio inteiro, eu vou contar por partes. Mas a primeira parte, eu passei a vida inteira, minha infância, assim, minha mocidade, pelo fato de ter facilidade de fazer amigos. E o futebol me trouxe muito amigos e conhecendo muita gente, eu não conseguia dizer não às vezes para o convite dos amigos e acabava entristecendo meus pais, o senhor, até a Irmandade que viu a gente crescer, né? E às vezes julgavam a nossa atitude, né? Porque é natural mesmo a gente julgar. Os nossos olhos veem automaticamente, nós já geramos o pensamento e nos achamos no direito de julgar, né? Isso é natural de cada um de nós. Não tem como ser diferente. A gente tem isso, é de bate-pronto. Às vezes o julgamento é falado, às vezes só pensamos, nós julgamos. E o que luta contra tudo isso é o amor de Deus em nós, né? Que nos dá um choque de realidade e às vezes a gente fala, quem sou eu para falar? Quem sou eu para pensar?
E assim nós vamos nesse aprendizado, tentando sermos melhores hoje do que fomos ontem, para que um dia possamos ser dignos de entrar no céu. Que a gente sabe que no céu não vai entrar quem fala em línguas bonito, ou quem pregou mais, ou quem mais foi assíduo na igreja, nunca faltou. Não, a gente sabe que vai entrar no céu o limpo de mão, o puro de coração. E feliz é o coração que germina e transborda amor, né? Porque o amor é quem lava as concupiscências e os erros da nossa carne. Ainda que a nossa carne, às vezes, pelos nossos olhar julgue, mas o amor em nós, ele lava, porque o amor, ele tudo suporta, não suspeita mal. E ficaremos a tarde inteira falando do amor. Mas, irmãos, desse grupo querido, na minha mocidade, um dia, eu desempregado, e meus amigos tudo indo para uma balada, né, o famoso Tiradentes. E eu já batizado já. E alguns amigos meus conseguiram dinheiro ilicitamente, roubando. E pela criação que a gente teve, mesmo estando às vezes no meio de meninos, moços, com um pensamento mais maldoso, parecia que não, mas tínhamos um pouquinho de temor. E esse pouquinho não deixava nós roubar, né? Então eu cheguei pro meu pai, que eu tenho um carinho, um amor, um respeito. Falei pra ele: pai, eu não queria roubar pra mim poder sair pra mim ir pro tira com os meninos. E eu também tô desempregado. Se o senhor não me dá dinheiro, eu vou ser sincero. Eu não vou contar a história. O senhor me dá dinheiro pra ir no Tiradentes? Ele abriu a carteira e falou: ó, filho, fico feliz de você vir pedir pra mim e eu ter. Porque eu ficaria muito triste se te visse roubando. Não foi isso que eu te ensinei. Vai, filho. Mas ele me deu o dinheiro com uma tristeza na alma e tentou esconder. Mas um olhar não mente. Eu vi que meu pai ficou triste, ele conversou com a minha mãe. E até minha mãe, que era mais explosiva, me passou minha roupa para mim. Aquele ato de amor deles fizeram que a música mais famosa do momento não conseguisse tocar no meu coração nem na minha alma. Não prestou aquele sábado de Tiradentes para mim. 4 horas da manhã, aquilo foi me apertando, me angustiando. E ele me deu dinheiro para voltar de táxi, se eu quisesse. E eu voltei para casa, vou guardar o dinheiro do táxi e vou voltar para casa. Angustiado, chutando lata, falei: ah, senhor, até quando vai eu batizado te entristecendo? O que parece ser tão legal, quando eu volto para casa eu sempre choro. E sempre era assim. Deus conhece meu coração. Quantas vezes eu chorei querendo não fazer e acabava fazendo. Querendo não beber e acabava bebendo. Querendo não usar droga e acabava usando. Isso me trazia às vezes dias de choro. Mas isso só quem via era minha mãe e o Senhor. E cheguei 6 horas em casa, mais ou menos. E quando eu chego em casa, os irmãos vão lembrar que a nossa casa antigamente tinha uma cerquinha de madeira. E eu pulei a cerquinha de madeira. E os irmãos lembram que no fundo de casa tinha um parreiral de uva. E quando eu chego para entrar pela porta dos fundos, tava o irmão Baltazar, cooperador de salto, com as mãos para trás, lá no fundo, depois da horta. E eu vi o irmão Baltazar cheirando a cigarro, né? Que a gente vai nesses lugares, fica cheirando a tudo que... a bebida. Falei: meu Deus, ainda bem que o irmão Baltazar tá de cabeça baixa, eu vou chamar meu pai e minha mãe para receber eles. Quando eu fiz barulho na chave girando na porta, ele levantou a cabeça. E ele falou: Vítor. Falei: hermano Baltazar, paz de Deus, eu vou chamar meu papá, minha mamá.
No, Víctor, no llame. Yo no vim para hablar con tu padre nem com tu madre. Eu vim para hablar com você. Aí eu falei, ô irmão Baltazar, eu cheguei da balada agora, deixa eu só tomar um banho então para mim poder apertar a mão do irmão e dar um ósculo. Não, vem pra cá. Vem, filho. E eu com uma vergonha não sabia onde enfiava a cara. O irmão Baltazar, ele me abraçou, apertado. Glória a Jesus. Lágrima no olho. Aleluia. Oh, Víctor, tocou no meu rosto. Sabe, tô desempregado no Uruguai, em Salto. E as coisas da minha casa estavam acabando. Deus sabe de tudo. E fiz uma oração pedindo que Deus me desse uma luz para o que fazer para melhorar as coisas, para comprar o que faltava. E Deus me hizo comprar harina, pegar um pouco de harina que ainda tinha, uma essência de baunilha, e hice uma oração. Senhor, eu vou fazer bolinho, rosquinhas. Coloca tu sabor para mim vender, para mim poder comprar o que falta para minha casa. E ele contando que tudo que ele fez, as bacias de rosquinha, a farinha se multiplicou. E ele foi para frente de um estabelecimento comercial e vendeu tudo. E ele falou, realmente, o sabor de Deus está aqui. Vendi, vou conseguir comprar o que falta para minha casa. Quando ele foi entrar no mercado, Deus falou para ele, meu servo, primeiro para mim, depois para ti. Mas, Senhor, o que tu requer? Esse dinheiro não é para você comprar o que falta na tua casa. Esse dinheiro é para você viajar para Uruguaiana. Vai para lá ainda essa noite. Você vai chegar de manhã bem cedo lá. Não bate na porta. Não faz barulho. Tu conhece a casa do irmão Luiz? Vai pro fundo, lá no Parreiral. Porque 6 horas vai chegar o filho dele, angustiado, com a alma amargurada. E devido às fraquezas dele, ele acha que ele nunca vai ser crente. E que eu não amo ele. Mas diz pra ele que quando ele chora de madrugada, tentando ser melhor e não consegue, essas lágrimas são aceitas no céu. Fala pra ele que eu amo ele. Dá um abraço nele em nome do Senhor Jesus. Dá um ósculo nele, fala que eu amo ele. E ele falou, Víctor, eu vim do Uruguai, eu tô aqui só pra dizer que te amo. Aleluia, glória a Jesus. Eu tô aqui só pra dizer que te amo. Naquela glória que envolve nós agora, que nos envolveu lá atrás, acordou o pai e a mãe. E minha mãe falou, valeu a pena eu chorar de madrugada para Deus guardar você. Deus mandou um anjo para dizer que te ama. Na hora em que nós estávamos chorando, Deus falou para o meu pai, o meu servo, me servindo, obedecendo a minha voz, veio dizer para o teu filho o quanto eu amo ele lá no céu. Mas ele veio pela fé, paga a passagem de volta dele, dá dinheiro para ele fazer compra, porque eu preciso passar na casa dele para suprir a necessidade dele. Porque ele fez a minha vontade, tudo vieros toque mio. Custom de miesto. Ele fez a minha vontade, eu vou fazer a dele também. Rei da glória, bendito é o nome do rei. E eu tô aqui com 37 anos, saudade do sul, mas eu lembro da misericórdia de Deus, Guto, do que Deus já fez por nós. E eu posso te falar hoje mais maduro que sou feliz, meu amigo, por todos os dias de fraqueza, porque nelas eu vi o amor que Deus tem, entranhável. Não depende do julgamento humano, do que o homem e a mulher acha. Deus nunca pediu opinião para formar. Deus fez o homem depois que já tinha formado a melancia, o melão, o limão, a laranja, o morango.
E já para que o homem não desse opinião de nada, Deus deu para o homem a honra de colocar o nome nas coisas, nos animais. Mas quando nasceu Adão, as coisas já estavam prontas. Então Deus nunca vai pedir opinião humana. Quando Deus ama e não importa. Glória ao nome do Rei. E então Deus me trouxe essa obra para contar. E eu sinto Deus para contar essa obra. Sinto o abraço de Deus, espero que também aqueles que ouvem possam sentir a doçura do céu. Deus é amor, é manso, é misericórdia. Conteio, tu nos tiesto. Que snoviar obiesto que viu. Esse Deus é misericordioso, que todos possam sentir o que eu estou sentindo. A bondade de Deus, ela está além do tempo, da profundidade. O amor de Deus é inexplicável. Deus que abençoe. Uma feliz tarde a todos, uma semana de